Agora é o seguinte, a gente vai intercalar alguns momentos aqui com aulas teóricas, porque você precisa entender o mínimo aqui da teoria musical, do funcionamento das notas, das escalas, dos acordes, para que você possa dar passos maiores, beleza? E o primeiro conceito que eu quero te passar aqui sobre teoria é o conceito de tom e semitom. Você talvez já tenha ouvido falar isso. Quando a gente diz tom, semitom, entenda que isso é só uma unidade de tempo. Na verdade, isso é uma distância de sons, tá bom? Pensa comigo, é como se daqui da minha mão até o violão tivesse uma distância em centímetros. A gente mede essa distância com centímetros. Então, basicamente, isso é uma medida de distância, concorda comigo? Só que nos sons, a gente também tem essas medidas de distância. Quando eu faço isso, dó, e aí eu venho pro ré, ré, a minha voz caminhou, concorda comigo? Dó, ré, eu não fiz dó, ré, eu fiz dó, ré. Então, essa caminhada aqui, ela acontece nos sons. Entenda comigo que é uma medida de distância. Como a gente faz essa medida? No caso da distância entre objetos, a gente mede com centímetros, e na música, nos sons, a gente mede com tons e semitons. Existem ainda outras unidades menores que a gente vê também mais futuramente aí, beleza? Mas os principais são os tons e os semitons. Nesse momento você entende que o semitom é a menor medida que a gente vai ter até o momento, tá? Como eu disse, existem teorias aí mais avançadas sobre outras coisas. Mas aqui no violão a gente tem a menor distância medida em semitons, que são as nossas casas. Quando eu digo semitom, significa meio tom. E aqui no violão, a gente mede essas distâncias justamente com as nossas casas. Por exemplo, eu estou aqui, olha, na casa 1, beleza? Essa aqui é a nossa casa 1. Na corda misona mesmo, em qualquer lugar, enfim, nós estamos na casa 1. Se eu caminho aqui para a casa 2, eu percorri meio tom. Meio tom é um semitom. É a mesma coisa, tá? Meio tom e semitom são as mesmas coisas. E é assim que a gente trabalha no violão, de casas em casas, de meio tom em meio tom. Beleza? Se tá um pouco difícil de entender isso agora, pode ficar tranquilo que daqui a pouco vai clarear mais ainda em exemplos mais práticos e mais visuais. Mas eu quero que você entenda que aqui está acontecendo uma caminhada de sons, olha. De meio tom em meio tom, de casa em casa. A gente chama isso de grave para o agudo, né? As notas mais graves, que são as mais baixas, vamos dizer assim, as mais grossas, falando justamente a grosso modo, né? As mais graves, e a gente vai caminhando para as mais agudas. Mais altas. Você imagina mesmo, visualmente falando, né? Mais grave, mais aguda. Tá bom? Então a gente tem essa relação de agudo, grave, de mais baixo, mais alto, tá bom? Meio tom, meio tom, meio tom. Dito isso, se eu te falei que cada casa do violão corresponde a meio tom, a um semitom, logo, duas casas correspondem a um tom. E é muito importante que você se lembre disso em vários momentos aqui. Eu vou repetir em alguns momentos também, tá? Mas duas casas é igual a um tom. Da casa 1 para a casa 3, nós temos um tom. Da casa 3 para a casa 5, nós temos um tom. De duas em duas casas, um tom. Da casa 5 para a casa 6, nós temos meio tom. Cada casa é meio tom. Beleza? Então, se eu tenho aqui da casa 1 até a casa 5, por exemplo, quantos tons nós temos? 2 tons, concorda comigo? Se cada duas casas correspondem a um tom, então se a gente caminha aqui 4 casas, nós temos 2 tons. Mais um exemplo, se eu caminho aqui da casa 1 até a casa 3, nós temos agora um tom e meio. Um tom e meio. Meio tom, mais meio tom, um tom, mais meio tom, um tom e meio. 2 tons e meio, 3 tons, tá bom? Essa distância aqui, essa relação é muito importante para o violão, para a sua visualização e para o seu entendimento como um todo aqui.